Uma boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Eu já convido todos vocês para lermos o 14º livro da Bíblia Sagrada, o livro de 2 Crônicas, sobre a história do rei Ezequias. Como foi que terminou o reinado dele? Se foi um reinado bom, se ele reinou bem ou se não reinou. Vamos ver. A comemoração da Páscoa. Depois disso, o rei Ezequias enviou mensageiros por toda a terra de Israel e de Judá, e mandou cartas para o povo das tribos de Efraim e de Manassés, convidando todos para virem ao templo em Jerusalém, a fim de comemorar a festa da Páscoa, em honra do Senhor, o Deus de Israel. Essa Páscoa é a tradução da Páscoa, é a lembrança, é a fidelidade e o temor e a obediência ao Senhor nosso Deus, que tinham que comemorarem para lembrar da saída dos seus irmãos do Egito, quando Deus os tirou de lá, por mãos fortes. O rei, as altas autoridades e os moradores de Jerusalém tinham concordado em comemorar essa festa no 2º mês do ano, porque não tinham podido fazê-lo no tempo marcado. Isso quer dizer que foi fora de época. Isto é, no 1º mês. Isso porque os sacerdotes que se haviam purificado eram poucos e o povo não se havia reunido em Jerusalém. Para se comemorar a festa da Páscoa do Antigo Testamento, tinham que ser todos reunidos para lembrarem da saída dos seus irmãos do Egito, quando o Senhor nosso Deus os tirou por mãos fortes. E o povo, muitos não estavam reunidos, muitos não vieram se reunir para comemorarem, para jantarem e celebrar a saída dos seus irmãos do Egito. Quando os seus irmãos saíram do Egito, o Senhor nosso Deus matou muitos no Mar Vermelho. Deus abriu o mar, o seu povo passou em terra seca, e quando o faraó e o seu exército vieram atrás, que também entraram, quando Moisés e o seu povo
atravessou o outro lado, Deus, o Senhor, nosso Deus, fechou o mar e matou muitos. O rei e o povo acharam bom o seu plano. Resolveram espalhar a notícia pelo país inteiro, desde a cidade de Beceba, no sul, até a tribo de Dan, no norte, convidando todos para virem a Jerusalém, a fim de tomar parte na festa da Páscoa, em honra do Senhor, o Deus de Israel, pois já fazia muito tempo que a Páscoa não era comemorada de acordo com o que estava escrito na lei. Na lei de Moisés, que o Senhor nosso Deus deu a ele, para ele comemorar a Páscoa, e que todos tinham que se juntar para cear, para jantar, almoçar, comer. Tinham que estar todos reunidos. Os mensageiros obedeceram à ordem do rei e levaram as cartas do rei e também as cartas das altas autoridades por toda a terra de Israel e de Judá. Elas diziam assim: povo de Israel, voltem para o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E assim ele voltará para vocês que escaparam do poder dos reis da Síria. Povo de Israel, não sejam teimosos, voltem. O Senhor nosso Deus pede que vocês voltem para Ele mais uma vez, porque vocês já pecaram e já se afastaram e já estão muito longe dos caminhos do Senhor. Voltem, não sejam teimosos. Também nesta época, a palavra do Senhor, nosso Deus, nesta noite, está dizendo com todos que já se afastaram, que voltem, deixem de ser teimosos. O Senhor Jesus está dizendo: voltem, deixem de ser teimosos. Não ande por caminhos tortuosos. Lembrem do que vocês praticaram, do que aconteceram com vocês. Voltem, deixem de ser teimosos. Eu comprei vocês, não foi por ouro e nem por prata. Foi pelo meu sangue que foi derramado por todos vocês. Voltem, meus filhos, voltem e não sejam teimosos. Não vão para o Egito mais, não vão para o mundo mais, não vão praticar as coisas erradas, as orgias, porque vocês vão acabarem morrendo ou vão acabarem sendo machucados, humilhados, maltratados. Voltem para o Senhor Jesus. Voltem e não sejam teimosos. Não sejam como os seus antepassados e como os seus patrícios que foram infiéis
ao Senhor, o Deus dos nossos antepassados. Foi por isso que ele os destruiu, como vocês estão vendo. Não sejam teimosos, como os seus antepassados, mas sejam obedientes ao Senhor. Venham ao templo que ele separou para a sua adoração para sempre. E adorem a Deus, a fim de que ele pare de ficar irado com vocês. Voltem, não sejam teimosos. Se vocês voltarem para Deus, estão os inimigos. Então os inimigos que levaram os seus parentes e os seus filhos como prisioneiros terão pena deles e os deixará voltar. Os deixarão voltar para casa, pois o Senhor nosso Deus é bondoso e misericordioso, e os aceitará de volta, se vocês voltarem para Ele. O Senhor não é vingativo com seus filhos. Voltem, arrependam-se e voltem para Ele. Não sejam teimosos. Os mensageiros foram por todas as cidades das tribos de Efraim e de Manassés, chegando até o território da tribo de Zebulon, no norte. Mas todos riram e caçoaram deles, porque não quiseram voltar, não queriam se arrepender, preferiram gogar, mangar, zombarem dos mensageiros que o rei Ezequias mandou em busca do povo de Deus, para que dissessem para todos eles que voltem para o Senhor nosso Deus e que não fossem teimosos em duvidar, em desacreditar. Porém, algumas pessoas das tribos de Azé e de Manassés e de Zebulon se arrependeram e foram até Jerusalém. Em Judá, Deus fez com que todo o povo cumprisse o que o rei e as altas autoridades tinham ordenado, obedecendo a ordem de Deus, o Senhor. Portanto, no segundo mês do ano, muitas pessoas foram até Jerusalém para comemorarem a festa dos pães sem fermento. Os pães asmos. Era uma multidão enorme. Pegaram os altares onde eram oferecidos sacrifícios e também os altares onde era queimado incenso e os jogaram no vale do Cedro. No dia 14 do segundo mês, mataram os carneiros para a festa da Páscoa. Os sacerdotes e os levitas
ficaram com vergonha e por isso se purificaram e levaram ao templo sacrifícios para serem completamente queimados. Foram para os seus lugares no templo, de acordo com o que mandavam a lei de Moisés. Eles começaram a entender as coisas e obedecer a Deus. Homem de Deus, Moisés, homem de Deus, os levitas davam o sangue dos animais aos sacerdotes, e estes borrifavam o altar. Havia ali muitas pessoas que estavam impuras, e por isso os levitas precisaram matar os carneiros que essas pessoas ofereciam, a fim de dedicá-los a Deus o Senhor. Pois muitas pessoas da tribos de Efraim, de Manassés, de Issacar e de Zebulon haviam comido o jantar da Páscoa, sem terem se purificado, como manda a lei de Deus. Mas Ezequias orou em favor delas, dizendo: ó Deus bondoso, perdoa todos os que com todo o coração te adoram a ti. O Senhor, o Deus dos nossos antepassados, perdoa-os, ó Senhor, ainda que eles não se tenham purificado. De acordo com a lei do templo, o Senhor Deus atendeu o pedido de Ezequias e perdoou o povo. Durante 7 dias, todos os israelitas que estavam em Jerusalém comemoraram com grande alegria a festa dos pães sem fermento. Todos os dias os sacerdotes e os levitas louvaram a Deus, tocando bem alto os instrumentos musicais sagrados. Ezequias elogiou todos os levitas que haviam dirigido tão bem o culto de adoração durante 7 dias. Meus parabéns, todos vocês que adoraram o Senhor e todos vocês que se dedicaram ao Senhor nosso Deus esses 7 dias tocando os instrumentos sagrados em honra do Senhor nosso Deus. Vocês estão de parabéns, porque o Senhor nosso Deus atendeu e ouviu todas as canções, todos os louvores. Louvados e entoado por todos vocês e as suas dedicações. Todos tomaram parte na festa, reunidos, alegres e felizes, contentes. Apresentaram as ofertas de paz e louvaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Aí concordaram em festejar mais 7 dias. E assim fizeram com muita alegria e com muita dedicação, em honra do Senhor nosso Deus. O rei Ezequias deu
ao povo 1000 touros novos e 7.000 carneiros. E as altas autoridades deram 1000 touros novos e 10.000 carneiros para a festa. E muitos sacerdotes se purificaram. Assim, todo mundo ficou alegre. O povo de Judá, os sacerdotes, os levitas, as pessoas que tinham vindo da terra de Israel e os estrangeiros que moravam em Jerusalém. Que morava em Israel, que era a mesma coisa, que morava em Israel. E em Judá houve grande alegria em toda a cidade de Jerusalém, pois desde o tempo de Salomão, rei de Israel, o filho de Davi, nunca havia acontecido uma coisa assim. Uma dedicação ao Senhor nosso Deus, uma reviravolta para o Senhor nosso Deus, de obediência e dedicação a Ele. Os sacerdotes e os levitas de pé pediram as bênçãos de Deus para o povo, e Deus, no seu santo lar, no céu, ouviu a oração e atendeu o pedido deles. Aleluia. Já convido todos os irmãos para ficarem aí, para nós lermos juntos o capítulo 31 do 14º livro da Bíblia Sagrada, o livro de 2 Crônicas. A reforma feita por Ezequias. Quando a festa terminou, todos os israelitas que estavam em Jerusalém foram pelas cidades de Judá, quebrando as colunas do deus Baal, cortando os postes da deusa Aserá e destruindo os altares e os lugares pagãos de adoração. Fizeram o mesmo em todo o território das tribos de Judá, de Benjamim e de Efraim e de Manassés. Depois todos voltaram para casa. Foram purificar, foram destruir tudo que era do deus Baal e tudo que era da deusa Aserá, um deus nojento e uma deusa imunda. Ezequias organizou os sacerdotes e os levitas em grupos, dado a cada grupo a sua responsabilidade. Os sacerdotes apresentavam os sacrifícios que eram completamente queimados, e as ofertas de paz. Os levitas cantavam louvores e davam graças a Deus. E guardavam os portões do templo, dos seus touros e dos seus carneiros. O rei dava animais para os sacrifícios a serem completamente queimados, que eram oferecidos de manhã e à tarde, e também para os sacrifícios a serem completamente queimados, que eram oferecidos nos sábados, nas festas da lua nova e nas outras festas fixas, conforme mandava a lei de Deus, o Senhor. O rei ordenou aos moradores de Jerusalém que entregassem aos sacerdotes e levitas tudo o que de direito era deles, a fim de que pudessem gastar todo o seu tempo fazendo aquilo que a lei do Senhor mandar. Logo que a ordem
do rei foi anunciada, o povo deu generosamente a melhor parte do seu trigo, vinho, azeite, mel e de todos os outros produtos das suas plantações. Trouxeram também em grande quantidade a 10ª parte de tudo o que tinham. Os que moravam em Israel e os moradores das outras cidades de Judá também trouxeram a 10ª parte dos seus touros e dos seus carneiros e a 10ª parte de tudo o que tinham dedicado ao Senhor seu Deus, e juntaram as coisas em grandes montões. Começaram a montoar as ofertas no 3º mês e terminaram no 7º mês. Quando Ezequias e as altas autoridades foram ver aqueles montões de ofertas, louvaram a Deus o Senhor e elogiaram o povo de Israel, porque eles se voltaram para o Senhor nosso Deus e se voltaram também para ajudar na casa do Senhor nosso Deus, no templo do Senhor nosso Deus, e os sacerdotes e os levitas também, eles também não iriam mais passar necessidades. Não iriam mais passar necessidades, porque agora o povo de Israel, eles estavam decididos a ajudar, a trazer a 10ª parte de tudo que pertencia aos sacerdotes, de direitos pelo trabalho que eles se dedicavam no templo do Senhor nosso Deus. Ezequias falou com os sacerdotes e os levitas a respeito daqueles montões, e o grande sacerdote Azarias, descendente de Zadok, respondeu: desde que o povo começou a trazer todas estas ofertas ao templo, nós temos tido bastante para comer e tem sobrado muita coisa. O Senhor Deus tem abençoado o seu povo e por isso temos comida até demais. Não passamos mais necessidade, não passamos mais privacidade, porque o Senhor nosso Deus abençoou o seu povo e o seu povo está trazendo a 10ª parte de tudo que é do Senhor nosso Deus, de direito e dado para nós, os levitas e os sacerdotes. Aí o rei Ezequias ordenou que preparassem depósitos no templo. E isso foi feito. Foram honestos e colocaram ali todas as ofertas, os dízimos e as coisas dedicadas a Deus para tomar conta dos depósitos. Puseram um levita chamado Conanias, que tinha como ajudante o seu irmão Simei. O rei Ezequias e o grande sacerdote Azarias nomearam os seguintes levitas para servirem debaixo da direção de Conanias e Simei: Jeiel, Azarias, Naate, Azael, Jerimote, Josabade, Eliel, Ismaquias, Maate e Benaías, o
guarda do portão leste, do templo Coré, filho de Iná, estava encarregado da oferta feita a Deus por vontade própria. Ele distribuía as ofertas e as coisas dedicadas a Deus nas outras cidades onde os sacerdotes moravam. Os seguintes levitas trabalhavam fielmente debaixo da direção de Coré, Eden, Miniamim, Jesua, Semaías, Amaria e Secanias. Estes distribuíam as porções devidas a todos os seus colegas, os levitas, de acordo com os grupos a que pertenciam, dando a cada um a mesma porção, sem levar em conta se os seus nomes estavam ou não nas listas dos seus antepassados. A distribuição era feita a todos os homens de 30 anos para cima, que iam ao templo para fazer os seus serviços diários, de acordo com o grupo a que pertenciam e o trabalho que faziam. A lista dos sacerdotes foi feita de acordo com os seus grupos de famílias. Os levitas de 20 anos para cima estavam alistados, de acordo com o trabalho que faziam e o grupo a que pertenciam. Nas listas estavam também os nomes das mulheres, dos filhos e das filhas, isto é, da família inteira. Os sacerdotes e os levitas tinham sido consagrados a Deus e precisavam estar sempre prontos para fazer o seu trabalho sagrado. Eles não falhavam, eles se dedicavam, eles eram honestos ao Senhor nosso Deus, não eram falhos no seu trabalho, nos seus deveres. Haviam também homens nomeados para distribuírem os alimentos que eram para os sacerdotes, os descendentes de Arão, que moravam nas cidades dos sacerdotes ou nos campos que ficavam ao redor, e também os alimentos que eram para todos os levitas, cujos nomes estavam nas listas. Foi isso que Ezequias fez em toda a terra de Judá. Ele sempre foi bom, correto e fiel em todos os serviços que prestou ao Senhor seu Deus. Tudo o que Ezequias fez para o templo ou em obediência à lei deu certo, porque ele procurou sempre seguir com todo o coração a vontade de Deus. Meus parabéns, Ezequias. Meus parabéns, porque o Senhor seguiu a vontade de Deus. As leis de Deus o Senhor obedeceu. Meus parabéns. E assim, não há nada demais para todos os filhos do Senhor, nosso Deus, nesta época, em querer fazer a vontade dele, em querer obedecer a ele. Deus deixa, Deus permite. Todos. Quem quer trabalhar para Deus, a seara é grande. Poucos são os trabalhadores.
tem espaço para todos se voltarem para o Senhor nosso Deus e trabalhar para Ele, fazer a vontade dEle. Meus parabéns, Ezequias, mais uma vez. Meus parabéns, porque o Senhor foi um rei bom, honesto e dedicado ao Senhor nosso Deus e obediente. Também eu já peço para que os irmãos não saiam, não desistam de assistir o vídeo por completo, porque agora vamos ler juntos o capítulo 32 do 14º livro da Bíblia Sagrada, repito, o livro de 2 Crônicas. Senaqueribe invade Judá. Está escrito no livro de 2 Reis, capítulo 18, versículo 13 e 37. E capítulo 19, versículo 35 e 37. E também está escrito também em Isaías, capítulo 36, versículo 1 e versículo 22. E também no capítulo 37 de Isaías, versículo 36 ao 38. Podem ler lá que vocês vão ver essas referências. Depois de tudo isso e dessas provas de fidelidade que o rei Ezequias deu, Senaqueribe, rei da Assíria, invadiu o país de Judá. O seu exército cercou as cidades protegidas por muralhas, procurando conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe estava planejando atacar Jerusalém, também consultou os seus chefes militares e civis e propôs que tapassem as fontes de água que ficavam fora da cidade, e eles concordaram com o plano. Muita gente se ajuntou e foram tapar todas as fontes e também o canal que atravessava aquela região. Isso foi feito para que os assírios encontrassem pouca água quando chegassem perto da cidade. Se não tivesse água para tomar, eles desistiam, voltavam, porque não iriam morrer de sede. Ezequias se animou e consertou a muralha da cidade. Construiu torres em cima dela e levantou outra muralha ao redor da que já existia. Também construiu defesas no aterro que havia sido feito no lado leste, na cidade de Davi, e mandou fazer muitas lanças e escudos. Colocou oficiais no comando de todos os homens da cidade. Mandou os oficiais se reunirem na praça do portão de entrada da cidade e disse: sejam fortes e corajosos, não fiquem assustados, nem tenham medo do rei da Síria e do seu enorme exército, pois aqueles que está do nosso lado é mais poderosos do que o que está do lado dele. Ninguém pode derrotar o Senhor nosso Deus. Ninguém luta com o Senhor nosso Deus e vence e fica de pé. Ninguém peleja contra o povo de Deus e fica de pé, porque o Senhor nosso Deus está do nosso lado. Ele só conta com a força dos homens, mas do nosso lado está o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear por nós. E o povo ficou animado ao ouvir as palavras do rei Ezequias. Algum tempo depois, Senaqueribe, rei da Assíria, junto com o seu exército, estava cercando a cidade de
Laquis. Ele enviou alguns oficiais a Jerusalém para entregarem ao rei Ezequias a seguinte mensagem: Eu, Senaqueribe, rei da Síria, quero saber como é que você, moradores de Jerusalém, podem se sentir seguro ficando aí enquanto o exército inimigo está cercando a cidade. Ezequias diz que o Senhor, o Deus de vocês, os livrará das minhas mãos, mas ele os está enganando, e vocês morrerão de fome e de sede, pois foi o próprio Ezequias que acabou com os lugares de adoração e com os altares desse Deus. E disse ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém que adorassem o Deus diante de um altar. E queimassem incenso somente naquele altar. Será que vocês não sabem o que eu e os meus antepassados fizemos com os povos de outras nações? Vocês pensam que os deuses daquelas nações foram capazes de salvá-las das minhas mãos? Não houve nenhum Deus das nações que os meus antepassados conquistaram que fossem capazes de salvar o seu povo do meu poder. Então, por que é que vocês pensam que o seu Deus pode salvá-los das minhas mãos? Portanto, não deixem que Ezequias os engane assim. Não se iludam, não acreditem nele. Nunca houve nenhum Deus que pudesse salvar o seu povo do poder dos meus antepassados ou do meu poder. Muito menos o Deus de vocês poderá salvá-los. Os oficiais assírios disseram coisas ainda piores contra Deus, o Senhor, e contra o seu servo Ezequias. E Senaqueribe escreveu cartas em que insultava o Senhor, o Deus de Israel. Vamos ver o que vai dar, o que vai acontecer com esse rei insultador do nosso Deus, dizendo o seguinte: contra ele os deuses de outras nações não salvará os seus povos das minhas mãos. Assim, também o Deus de Ezequias não salvará o seu povo das minhas mãos. Então, Senaqueribe, você é um Deus, né? Para lutar contra Deus, né? Você se acha que é um Deus para lutar contra o nosso Deus e ficar de pé. Vamos. Quero que os irmãos fiquem assistindo até o final para ver o que vai acontecer com esse rei da Síria, esse rei Senaqueribe. Os oficiais gritaram isso em hebraico aos moradores de Jerusalém, que estavam em cima da muralha da cidade, a fim de assustá-los e deixá-los apavorados, e assim poder conquistar a cidade. Os oficiais falaram a respeito do Deus de Jerusalém, como se ele fosse como os deuses
de outros povos, que são ídolos feitos por mãos humanas. Aí o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram a Deus e pediram a sua ajuda. Então o Senhor Deus enviou um anjo que matou todos os soldados e todos os oficiais do exército assírio. O rei Senaqueribe voltou envergonhado para o seu país. Certo dia, quando estava adorando no templo do seu Deus, alguns dos seus filhos o mataram à espada. Brincou com Deus, insultou a Deus. Pensam que lutar contra os filhos de Deus e insultar os filhos de Deus, pensam que vai ficar por isso mesmo? Não fica não, porque o Senhor nosso Deus dá um jeito de nos dar a vitória e eliminar os nossos inimigos. Foi assim que o Senhor Deus salvou Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os outros inimigos, e Deus deu ao seu povo paz com todos os países vizinhos. Muitas pessoas iam a Jerusalém, levando ofertas ao Senhor e ricos presentes para o rei Ezequias de Judá. Daquela época em diante, a fama de Ezequias foi crescendo em todas as nações. Agora vem a doença de Ezequias. O rei que foi dedicado e obediente ao Senhor nosso Deus, agora ele vai ficar enfermo. Mas vamos ver o que vai acontecer com o homem que é dedicado ao Senhor nosso Deus e obediente. A doença de Ezequias. Está escrito também no livro de 2 Reis, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 11. E também está escrito no livro de Isaías, capítulo 38, do versículo 1 ao versículo 8. Por esse tempo o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. Então orou a Deus, o Senhor, e Deus respondeu. Dando um sinal para provar que ele ficaria bom. Deus foi bondoso com Ezequias, mas ele não lhe agradeceu, pois era orgulhoso, por isso Deus ficou irado com ele, com o povo de Judá e com os moradores de Jerusalém. Aí Ezequias se arrependeu do seu orgulho, como também os moradores de Jerusalém. E assim o Senhor só castigou o povo depois da morte de Ezequias. A riqueza de Ezequias. Ezequias ficou muito rico e recebeu muitas homenagens, construiu depósitos para guardar a prata, o ouro, as pedras preciosas, as especiarias, os escudos e os outros objetos de valor que possuía. Construiu também armazéns para os cereais, o vinho e o azeite, estrebarias para o gado e currais para os carneiros. Ezequias também construiu cidades, ele se tornou dono de muito gado e de muitos carneiros, pois Deus lhe deu muitas riquezas. Foi Ezequias quem mandou tapar a saída de cima da fonte de Gion e cavar
no lado oeste de Jerusalém um túnel para levar água para dentro da cidade. Tudo o que Ezequias fez deu certo. Quando as altas autoridades da Babilônia enviaram mensageiros a Ezequias para fazerem perguntas sobre o milagre que havia acontecido em Judá, Deus não o ajudou, pois queria pô-lo à prova. O fim de descobrir o que estava no fundo do seu coração. A morte de Ezequias. Está escrito no livro de 2 Reis, capítulo 20, versículo 20 e 21. Tudo o mais que Ezequias fez, inclusive as coisas que fez como prova da sua dedicação a Deus, está escrito na visão do profeta Isaías, filho de Amós, e na história dos reis de Judá e de Israel. Ezequias morreu e foi sepultado na parte de cima dos túmulos dos reis que eram descendentes de Davi. Quando ele morreu, o povo de Judá e os moradores de Jerusalém lhe prestaram homenagem e o seu filho Manassés ficou no lugar dele como rei. Um bom rei. Ezequias também foi um bom rei. Reinou bem, governou bem, mas foi orgulhoso demais. Mas se arrependeu e Deus o perdoou. Meus irmãos, o bom é servir ao Senhor nosso Deus com muita dedicação e ser obediente ao Senhor nosso Deus. E agora, todos vocês fiquem com a paz do Messias chamado Cristo Jesus e até logo. Amém.